Olá, nossa coluna de Direito Tributário já está no ar. Um prazer ter todos vocês aqui conosco. Toda semana a gente está aqui falando um pouquinho sobre as novidades em direito tributário. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a denúncia espontânea. Isso mesmo. Nós tivemos agora em agosto uma decisão do CARF dizendo que a denúncia espontânea ela só se opera quando o contribuinte a faz mediante o pagamento em espécie, ou seja, pagamento em moeda corrente nacional, que a compensação não se equipara ao pagamento em espécie. Então, subiu um caso para o CARF analisar em que a empresa ela tinha feito a denúncia espontânea para a quitação de débitos de PIS e COFINS, e a gente sabe que a denúncia espontânea é um benefício trazido pela legislação tributária que está lá no artigo 138 do Código Tributário Nacional, que permite que o contribuinte afaste as penalidades e multas relativos a tributos em atraso. Exatamente. A partir do momento que antes do início de qualquer ato fiscalizatório, o contribuinte espontaneamente ele declara aquele valor, ele pode fazer o pagamento do principal, claro, o principal atualizado, né? Mas sem a incidência da multa que deveria ser aplicada por conta do atraso no pagamento. E daí, esse contribuinte que levou o caso até o CARF, ele simplesmente se utilizou de um crédito, tá? Para que via compensação fizesse o pagamento desse pedido de denúncia espontânea. O CARF, ele simplesmente decidiu agora num julgamento que a denúncia espontânea ela é válida desde que o contribuinte faça o pagamento do tributo atualizado em dinheiro, né, em moeda, e não por meio da compensação. Esse posicionamento trazido pela Fazenda Nacional, ele simplesmente exclui a possibilidade da denúncia espontânea mediante compensação e afirma, inclusive, que a compensação não é aquela hipótese de pagamento descrita expressamente, estritamente, no artigo 138, que determina que a necessidade do pagamento, né? Então, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Veja, o texto expresso do artigo 138 diz que a responsabilidade pelo tributo é excluída com a denúncia espontânea quando ela for acompanhada do pagamento do tributo devido. E a análise feita pela Fazenda Nacional é que o pagamento, ele representa o pagamento em dinheiro, pagamento em espécie, e a compensação não seria, portanto, apta a configurar a denúncia espontânea. Por outro lado, já o contribuinte afirma nessa discussão que a compensação, sim, ela é apta, tanto quanto o pagamento, a operar a exclusão da responsabilidade por infrações. Além disso, reforçando que a compensação, ela configura uma hipótese de pagamento e exclusão do crédito tributário, exclusão da responsabilidade por aquele crédito tributário. Bom, esse recurso ele foi analisado pela primeira turma da terceira Câmara da primeira sessão, tá? E feito isso, o que nós tivemos? Em novembro de 2019,
os conselheiros entenderam que a compensação se equipararia ao pagamento. Então, a primeira decisão recursal foi no sentido de que a compensação ela poderia ser apta a configurar a denúncia espontânea, materializar a denúncia espontânea. No entanto, o que aconteceu? A Câmara Superior do CARF, ela venceu a divergência da conselheira Edeli Bessa, vejam bem, que deu provimento ao recurso da Fazenda, entendendo que não seria possível aceitar a quitação por compensação. E a conselheira, inclusive, apontou que nós já temos, e de fato nós já temos algumas decisões do STJ nesse sentido. A única situação é que houve uma proposta de súmula do CARF a respeito de que a compensação não seria apta a configurar a denúncia espontânea, né? A qual somente se configuraria mediante o pagamento pelo contribuinte, ou no caso de necessidade de apuração dos valores do depósito, né? Como está lá no artigo 138. E após essa decisão, que prevaleceu a negativa da compensação como forma de denúncia espontânea, houve uma reunião, né? Um encontro dos conselheiros do CARF para aprovar inúmeras súmulas. Inúmeras foram aprovadas, 26 súmulas nessa oportunidade foram aprovadas. Só que a súmula que falava a respeito desta questão, desta temática, não foi aprovada. Diante disso, ainda permanece a divergência no CARF se a denúncia espontânea, se o tributo declarado via denúncia espontânea pode ou não ser pago. Então, nós vamos esperar ainda mais um pouquinho para até ter a pacificação desse tema, né? Levando em consideração essa divergência ainda existente. Bom, era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Na próxima semana a gente vai estar aqui de volta falando mais um pouquinho sobre direito tributário. Um abraço a todos e até a próxima!